Olá, caros alunos. Vamos iniciar hoje, então, uma sequência de vídeos resolvendo algumas questões de filosofia, não só que caíram no Enem, como em alguns concursos públicos. Vocês vão ver ao longo desses dias aí que existem questões muito fáceis de serem resolvidas, outras um pouco mais difíceis, mas existem questões cuja resposta está na própria questão, mas a gente demanda um pouco de interpretação. Outras questões exigem um pouco de conhecimento da história da filosofia ou da própria filosofia. Mas, em geral, as várias questões que a gente consegue sim, analisando a assertiva, encontrar uma resposta, como essa questão que eu trago aqui hoje, que caiu no Enem de 2017. O que ela vai dizer? Ela traz uma assertiva, uma citação de Aristóteles, nos Segundos Analíticos. Ela vai falar o seguinte: dado que dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, enquanto outros admitem o falso como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros, e dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o conhecimento científico, exceto a intuição, e por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode haver conhecimento científico dos princípios. E dado que não pode haver nada mais de verdadeiro que o conhecimento científico, exceto a intuição deve ter por objeto os princípios. Vejam bem, essa questão aí, ela parece difícil, mas não é. A gente demanda um pouco de interpretação do que está sendo dito aí. O que é que Aristóteles está dizendo aí? Em primeiro lugar, ele fala sobre os hábitos racionais. Então, ou seja, ele está falando dos hábitos racionais com os quais a gente capta a verdade. Quando a gente fala em captar a verdade, a gente está pensando em obtenção de conhecimento, concordam? Então, se eu estou buscando a verdade, eu estou buscando o conhecimento. Então, algo que seja verdadeiro. Mas ele vai falar que dos hábitos racionais existem hábitos racionais que são sempre verdadeiros e alguns que podem ser falsos. E aí ele vai marcar dois, né? A opinião e o cálculo, como aqueles que podem ser falsos, e aqueles que sempre são verdadeiros, ele vai colocar o conhecimento científico e a intuição. Se você for marcar as alternativas aí sem ler essa assertiva, a tendência sua é sempre marcar o conhecimento científico, não é? Mas aí o que ele vai dizer? Olha, o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros. E dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o conhecimento científico, aí você pensa, o conhecimento científico, mas ele fala, exceto a intuição. Ele vai dizer que existem conhecimentos que exigem demonstrações, né? Ou seja, a argumentação é uma demonstração, é um tipo de demonstração. E o conhecimento científico, ele se baseia nisso. O conhecimento científico, ele se constitui de maneira argumentativa. Porque então, nesse sentido, você não pode ter conhecimento científico dos princípios, né? Que é o argumento que ele vai trazer. Então ele vai falar que a intuição, nesse sentido, ela é muito mais conhecida. Aí nós vamos ter as alternativas aí. Os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertencem ao domínio do... Aí, ó, os princípios. Olha a questão que ele está falando. Os princípios, base da epistemologia aristotélica. Ou seja, pertence ao domínio da opinião? Não. Não confunda intuição com opinião. Não é a mesma coisa. Aqui, ele não está falando de algo subjetivo, ele está pensando em conhecimento. Letra B, cálculo, pois são demonstrados por argumentos. É exatamente o contrário que ele fala aí na assertiva, né? Ele fala, olha, o conhecimento científico, ele baseia-se sim em demonstrações, em argumentações, né? Letra C, conhecimento científico, pois admitem provas empíricas. Não, de novo, ele vai falar da intuição em contraponto com o conhecimento científico. E a intuição, sim, ele vai colocar como os princípios. Intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico, no sentido que ele coloca aí, sim. Né? E aqui a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de intuição, porque a gente hoje pensa em intuição como algo assim, superficial, né, na atualidade, né? Ou então, eu tenho uma impressão da realidade. Não, a intuição aqui é muito forte, né? É no sentido mesmo de um conhecimento de algo que eu tenho uma certeza evidente, né? Isso que é a intuição em Aristóteles, né? E a letra E, por que não é? Fala prática de hábitos racionais, pois com ela se capta a verdade? Não. Primeiro que ele está falando em princípios, né? A prática não é princípio. A prática já é quando você já está atuando ali na busca da verdade, né? No princípio é exatamente o ponto de partida para esse conhecimento, né? E olhando a questão aí, bastaria vocês verem aí, né, na hora que ele fala sobre os princípios. A palavra princípio, aí você busca lá
os princípios, base da epistemologia. Você vai lá, os princípios são mais conhecidos que as demonstrações. E dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode haver conhecimento científico dos princípios. Só isso aí já daria para você descartar a ideia de conhecimento científico, né, como base da epistemologia aristotélica como os princípios. Eu quis trazer essa questão hoje porque ela gerou muitas dúvidas no último Enem, e ainda mais que os alunos, eles tendem a reconhecer o conhecimento científico como algo muito valorizado e tudo, e realmente o conhecimento científico tem grande importância. Mas aqui nós estamos pensando numa argumentação aristotélica formulada lá na antiguidade grega, né? Exatamente como aquela ideia de intuição que ele vai trazer como os princípios da sua epistemologia. Então eu espero que tenha sido claro. E vocês viram aí que bastou dissecar o texto que dá para a gente poder chegar numa resposta. Até a próxima resolução.